E eu quero que você, se você puder falar pra gente, já iniciando, como é que você começou? No caminho da física quântica, que as pessoas falam tanto, mas muitas vezes não sabem o que é. Como é que você começou? Como é que surgiu isso na sua vida? Boa, Roberta, porque essa é a grande interrogação que as pessoas têm. Como Viviane, psicóloga de formação superior, caiu na física quântica? Essa todo mundo pergunta quando me procura para alguma coisa e querem procurar alguma coisa que realmente tenha um resultado que ninguém nunca fez. Aí eu tento explicar e ainda as pessoas ficam assim: como que ela, psicóloga, entrou nessa? Acha Enfim, que é o quê, né? será? Não, Eles acham que é- eu acho que deve pensar assim, gente, caiu da nave. Que coisa louca é essa que ela está fazendo? que fala em É, física quântica, o pessoal nunca que vai achar que tem a ver com saúde, né? Saúde. não, não e não mesmo, porque era uma coisa que eu também não achava, né? E era uma coisa que eu tinha dificuldade de entender e de internalizar esse processo, até que foi necessário que eu fizesse o uso disso. Eu precisava de alguma coisa nova na minha vida. Eu precisava de fazer um boom, né? Há 6 anos eu tive um tumor, né, benigno, mas era um tumor, e isso assusta qualquer pessoa, Nossa, né? Só que antes desse, eu já tinha tido outros. Todo esse nossa. processo com 2011. Em 2011 eu tive 4 tumores na língua, benigno. Não falei com ninguém, não comentei com ninguém, nem com a minha família. Sim. Processo que eu fui tratando. A minha sorte é que eu já fazia terapia desde quando eu tinha 14 anos. Então, na Uhum, época, 31, e uhum. mesmo com todo processo terapêutico, eu ficava naquela, gente, o que eu vou fazer agora? Como lidar com essa dor, com esse adoecimento sozinha? E mesmo assim, com toda dificuldade, eu escolhi ficar na minha. Você E não não, compartilhou com ninguém. Não compartilhou com não. ninguém. E aí passaram-se os anos, foi melhorando, tratou, curou, ok. 2016, volta à tona um nódulo na mama. Como pode melhorar, né? E aí, também benigno, e eu resolvi me parar um pouco, falar, peraí, o que eu tô fazendo comigo? E já tinha 3 anos que eu estudava física quântica e eu comecei a entender que o processo terapêutico, ele tinha outras coisas além do que eu já sabia. E que esse estudo da física quântica, ele poderia me trazer a vida de volta, sem que eu tivesse que falar mal de mim para ninguém. Essa era a chave que virou na minha vida. Foi um grande Em momento, então, né? Foi um grande momento. grande Quer dizer, momento. aconteceu e com você, né? Aconteceu com você. Não foi ninguém que você tratou, né? Psicóloga, já em realização de terapia há 1000 anos, como se diz, né? E que esse processo começou. Eu fiz a retirada do nódulo e eu tinha uma doença autoimune também, para completar tudo isso, desde Para completar o criança. quadro. Uhum. E eu não me reconhecia nessa potência de fazer o processo de adoecimento para esconder a minha emoção, para esconder o que de fato tinha em mim. E aí eu resolvi Que estava lá estudar, guardadinho muitas vezes. Que estava lá guardadinho, lá. que fica lá guardadinho. Se ele fica guardadinho, eu falo assim, se fica naquela questão de sentimento incondicional, hora ou outra isso vem à tona, né? Nós somos seres humanos e o ser humano ele nasce com a capacidade de ter todos os sentimentos e emoções. Sim, 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 A única coisa exatamente. que diverge o meu sentimento do seu sentimento e a minha emoção da sua emoção é a forma como eu retrato isso na minha vida. É a forma como eu vou lidar com isso no meu dia a dia. Por isso que as pessoas Então, falam muitas vezes, Viana, não sei se tem a ver, que muitas vezes falar sobre o problema, se abrir, que isso é legal. Muitas vezes as pessoas falam, então se você fala toda hora, parece que você revive aquilo novamente, aí você se inflama, né? Então, assim, muitas vezes eu escuto, fale, converse, outras vezes eu falo, olha, cuidado, porque você fica com raiva de novo, ou fica triste, ou chora novamente. Deve ser por aí, mais ou menos, Viviane. isso tem a ver, né? A física quântica ela traz muitos instrumentos, né? Existem hoje inúmeras terapias onde a gente consegue
tratar de várias demandas. Então, realmente, isso que você colocou agora, Roberta, quanto mais você fala, mais esse processo expande, mais você se coloca naquela afirmação de impotência. No caso, se eu tiver na reclamação, né? Ou falando, por que que está acontecendo isso comigo? Por que que é comigo? Né? Questionando, né? Seria talvez desse lado, né? Do questionamento, da negação e Sim, de não querer aceitar o fato em si, né? Aí, sim. igual você falou, deve expandir a questão da energia, né? Do processo todo. Tudo que a gente coloca energia expande. A energia, ela não sabe o que é o positivo e o que é o negativo. Energia é vibração. O que é o positivo e o negativo é um julgamento nosso. Então, a partir Interessante. do nosso ponto de vista, a partir do nosso julgamento, a gente começa a fazer todo um processo de análise para aquilo que é funcional ou não para a nossa vida. Então, no meu caso, né, que eu tive vários processos de adoecimento. Eu tive o primeiro tumor, eu tive o segundo e por aí foi. Além disso, aquela doença autoimune que a cada 7 dias eu fazia um injetável. Então, olha quanta bomba eu fazia o meu corpo suportar para calar aquele sentimento. Então, quando eu entendi isso, eu dei uma de louca mesmo. Falei, calma lá, meu corpinho não. No meu corpinho isso não entra mais. Só que Sim. estava com sobrepeso, Uhum. corticoide ao longo de 11 anos consecutivos. Então, assim, várias disfunções que você, como uma master Nutri, né? A gente sabe que todas as disfunções corporais ao longo de um tempo, a nível de corticoide, ela é difícil de sair mesmo do corpo. E aí eu falei, cara, quer saber? O meu corpinho não mais. Eu dei uma de louca e não fiz o injetável no próximo 7º dia. E aí eu falei, caramba, naquela noite eu criei uma urticária. Só que Nossa. não foi um pouquinho, descia do meu couro cabeludo pro meu rosto, pro meu corpo inteiro, e era assim, urticária de 1 ou 2 centímetros de altura na minha pele inteira. E eu comecei a desesperar, porque eu nunca tive aquilo. E como eu já tinha alguns cursos da física quântica, eu já tinha muitos cursos de Access, eu comecei a Uhum. gritar. E eu comecei a fazer o processo, né? Um processo que a gente chama de MTVSS. E eu comecei a conversar mesmo com todas as minhas moléculas, com todos os meus átomos. E eu fui para o processo do perdão. Eu fui realmente pedindo perdão ao meu corpo por todo o processo que durante anos eu fiz ele suportar sozinho. Eu não Nossa. tinha noção de que eu estava adoecendo o meu corpo. Eu era a responsável por isso. Ninguém mais. Que é muito comum. É muito difícil as pessoas terem essa consciência de que nós temos a vida sistêmica que a gente merece, digamos assim, né? É um tapa na cara, porque as pessoas muitas vezes não entendem isso, como eu não entendi no primeiro momento, mas de uma certa forma fomos nós que atraímos tudo que está acontecendo com a gente, fomos nós que atraímos mentalmente, né? Emocionalmente. E você, estudiosa, né? E o pessoal acha que psicólogo não tem problema, não pode. Como assim? Antes de ser psicólogo, você é um ser humano. Teve uma infância também, teve vivências, né? E daí as coisas se projetaram. E quando eu fico imaginando você, quando você sentiu aquilo, falou, caramba, se eu continuar assim, onde é que o meu corpo vai parar? Qual vai ser o próximo? Qual vai ser a próxima manifestação? Qual vai ser a próxima bomba? Porque tudo vinha em forma de bomba mesmo, né? Porque você lidar, e as 2 vezes que eu tive que lidar com o tumor, mesmo benigno, foi sozinha. A minha família Nossa. só sabia quando eu fazia o processo cirúrgico. E aí eu já chegava em casa toda talhada. E aí eu falava, caramba, o que é que eu tô fazendo comigo? E eu me culpabilizava por eu ter aquele problema. Só Aí eu falei, piorava, né? Só potencializava, igual você falou, só potencializava a situação. só Por isso é que naquelas lives, a primeira, a gente falou das emoções tóxicas, né, Viviane? Que muitas vezes a emoção, igual você falou, não é positiva nem negativa, ela faz parte, só que quando ela domina a vida da gente, ela vai como diz assim, reverberar, igual eu uso o termo, reverberar no corpo da gente, nos órgãos da gente.
É assim. Aconteceu com você esse processo. De uma certa forma, eu fico pensando assim, como é que Deus é bom, né? Através do que você viveu, foi que abriu a sua cabeça para você se aprofundar na questão da física quântica, né? Aí você deu uma guinada também, né? Em todos os aspectos, né? E aí foi a reviravolta. E eu comecei, né, sempre me facilitando, com 2 dias a urticária sumiu. E eu nunca mais, mas nunca mais. As pessoas falam, não fala nunca mais. E eu falo, eu sou ousada. E seja. Eu sou ousada. E eu nunca mais fiz processo de imuno. Nossa! Desde 2013. Sensacional! Nunca mais eu Sensacional! imuno. Sensacional! Meu Eu Deus! não tomo medicação química. Quando eu tomo, né? Às vezes eu volta e meia, eu me paro, opa, calma lá, tô adoecendo. Ah, não vamos facilitar, não. É trabalhoso manter essa energia estável. Vou lá no médico e toma químico. Eu Porque, tomo. na verdade, você tem que fazer. É tudo você criando, né? É tudo você criando. Explica um pouco para as pessoas como é que é essa coisa da física quântica, que muitas vezes as pessoas não têm nem noção de que é você, eu e todo mundo que criamos a nossa cura, né? Da mesma forma como nós não soubemos lidar com aquelas emoções e elas foram crescendo, né? E se alojando no nosso corpo, é a gente que cria a cura, não é verdade? Fala isso, fala disso, por favor. Então, e essa cura, né, realmente é muito interessante. A física quântica é tudo muito novo. Isso veio, assim, de uma forma bombástica agora, durante a pandemia. Eu tenho acompanhado várias pessoas que você segue também e vendo aquele universo todo, eu falo, gente, isso é maravilhoso, maravilhoso. Né, mesmo eu estando, né, no mundo atuante, né, eu mesmo sendo psicóloga cognitiva comportamental, eu trouxe a física quântica para minha vida pessoal. Então, você funcionou comigo, psicóloga, vivências em processos terapêuticos, por que não funcionar com uma pessoa que não é da área? Não existe dificuldade para isso. Existe escolha. Quando a pessoa realmente escolhe estar na cura, ser a cura, ela não precisa de mais nada. Ela não precisa de Viviane, ela não precisa de Roberta. Ela precisa dela mesma. Toda aquela potência, ela está enraizada ali. A gente tem o poder. As pessoas acham que isso é papo de coach, mas não é. Nós temos o poder, né? Nós temos o poder. A gente só tem que saber como acessar isso. Como acessar? Como eu vou acessar? Como eu vou sair dessa prostração? Como eu vou sair desse estado de emoção que eu me afundei, que eu cultivei, que veio da minha infância? Eu sabe-se lá e eu tô perdida ali, né? Tem uma outra pergunta aqui, ó. Como saber se eu estou conectada? Porque eu li o material que você me passou, né? Como saber se eu estou conectada com o meu eixo de sinergia universal e se eu estou no caminho certo? Mas antes, você me falou que a gente nasce, a gente já traz, né, a questão de um equilíbrio energético, não é isso? E a gente dá com a capacidade, né, de ter todos os sentimentos e todas as emoções. Porém, o meio extrínseco, né, família, sociedade, escola, todos os aprendizados dos nossos ancestrais, eles vêm trazendo um aparato de sentimento. E isso acaba que vai levando de geração em geração. Quantas coisas eu escutei que da minha mãe e do meu pai que falavam, olha, eu aprendi isso com o seu avô. Aí você tá na escola, o seu coleguinha fala, o meu pai me ensinou isso, porque alguém ensinou para ele aquilo. E aí você se dá conta do quanto de aprendizado, do quanto de crença limitante que a gente traz para o nosso eu, que não é nosso. Que não, e a gente acredita, a crença limitante é a nossa verdade absoluta, é aquilo que rege o nosso mundo. Para quebrar uma crença, ressignificar, né? Só que quando a gente é criança, a gente não tem argumento para isso, né? Você simplesmente ouve, opa, calma lá, isso também é meu. Só que ao longo do tempo, todas as emoções, eu falo assim, todas as emoções, todos os sentimentos que você vai armazenando e que você vai deixando que esse sentimento não vibre numa frequência que esteja condizente com você, esse processo, todo esse decreto que não é seu, que eu falo que realmente é um decreto que não
é nosso. Todas as emoções, todos esses sentimentos, quando eles se tornam exagerados e persistentes, eles são capazes de adoecer órgãos, pessoas, vidas. Todo o nosso campo eletromagnético. Eu vou falar só um pouquinho disso para responder sua pergunta, Tá, Roberta. pode falar que eu estou prestando Todo o atenção em nosso tudo. campo eletromagnético, eu falo que o nosso campo eletromagnético é a saia da baiana. Uhum. Baiana que vem de cocada, que vem de cuscuz, elas têm uma saia enorme, assim, né? Só que a gente visualiza. Quando a gente olha para si, a gente fica tentando imaginar, calma lá, que porcaria de saia é essa que a Viviane fala? É porque o nosso campo eletromagnético, ele é invisível. Ele é invisível, mas ele é lotado de energia. E é essa energia que antes de chegar qualquer informação na nossa consciência, nosso corpo já sentiu há muito tempo. Por isso O que tem aquela nosso coisa, eu tenho afinidade, nossa, eu tenho uma afinidade energética com a pessoa. Isso existe, gente. Isso existe. Tem pessoas que a gente repele, tem pessoas. É isso também? Podemos entender isso também? Viviane, eu quero só que você fale uma coisa. Muitas vezes as pessoas não entendem que quando a culpa, vamos supor, nós temos uma escala de vibração, né? Que a gente vibra em hertz, né? Eu estudei um pouco disso de Tesla lá, que foi um dos precursores, e as pessoas não entendem que existe essa escala energética e que essas emoções de culpa, medo, a tristeza, a reclamação é muito baixa, que se a pessoa fica naquela vibração muito baixa, as doenças, exatamente, e que a gente precisa sair daquela faixa vibratória e começar a vibrar no amor, na gratidão, na felicidade, elevar a frequência para que as doenças saiam da gente, porque sai mesmo, né? Sai mesmo. A gente, não, parece que não, há um conflito de padrão vibratório das doenças. Tanto é que, por exemplo, o câncer, o padrão vibratório dele é muito baixo, é 15, 20 hertz, né? Então, a vibração da morte, quando a pessoa está a caminho, ela já está vibrando assim, no 5, no 7, no 8. E o contrário disso tudo, da alegria, quando você começa a entender e cultivar, né? Mas eu acho que no final a gente vai falar como é que combate, né? Essas energias, mas o importante é que as pessoas entendam. As emoções, elas têm um padrão vibratório próprio. Você pode complementar isso se você quiser e responder aquela que eu te perguntei da sinergia universal, que essa aí eu quero saber. Então, quando o corpo adoece, o corpo realmente está, né, nessas frequências abaixo, né? A gente mostra até a pirâmide, ela é de cabeça para baixo. Ou seja, é tão sem base, todos esses sentimentos de baixa vibração, que quando o corpo adoece, é quando ele perde o poder de se adaptar. A gente vai batendo de frente, a gente vai reestruturando, a gente vai tentando lidar com aquilo, com o sofrimento, com a dor, ressignificar. Mas quando você tem que ir o tempo inteiro, todos os dias, bater de frente com aquilo que você pensa realmente, com a sua essência, com o seu real eu. E quando não tem nenhuma coisa que é condizente com aquilo, você tá no sofrimento. E quando quando você tá nesse sofrimento, você perdeu o poder de lidar com a sua vida. E isso é de uma forma inconsciente. O adoecimento, ele não é de forma consciente. Ninguém quer ficar doente, né? Ninguém quer escolher, eu quero ficar doente. Eu acho que a pessoa que ela não consegue sair desse estado é porque ela já está doente, né? Ela já está bem doente. Se ela não é capaz de entender, né, isso, ela já está com um emocional muito comprometido, ao meu ver, né? Ao meu ver. Sim. E aí eu falo sempre assim, aonde que há, né, o desequilíbrio, aonde a pessoa não consegue se manter no meio, o adoecimento é uma pulsão de vida. O adoecimento é uma forma da pessoa gritar para o mundo, calma, eu não consigo mais lidar com isso. Né? A doença, ela não surge de uma hora para outra. Não surge, não surge. Eu vou adoecer agora, porque eu gosto de adoecer, porque eu quero adoecer. Quando a doença surge, já existe uma sucessão de experiências estressantes. E as experiências estressantes, com grande variação de emoções, ela vai adoecendo a pessoa
emocionalmente, né? Que são aí que entram os transtornos emocionais. Depressão, né? Que é tão comum, né? Depressão e ansiedade é o baque do século. E dentro, né, a pessoa iniciou com um processo de baixa vibração, entrou na depressão, somatizou ansiedade, psicose. Então a pessoa já começa a trazer aquela escala de cima para baixo, culpabilidade, a vergonha, o ódio, o rancor, a ira, e por aí vai. Até que essa escala chega num ponto onde, de fato, essa emoção que poderia ser tratada, ela já está instalada como um adoecimento biológico. É necessário que intervenções médicas sejam feitas. Sim, sim. É muito importante que eu fale, Roberta, que o estudo da física quântica não é da área da psicologia. Sim. Eu fui agregando valores à minha área para que eu pudesse, então, ver qualidade de vida nos pacientes. Sim. Eu falo sempre com os meus pacientes o seguinte: eu não quero ter número de pacientes. Eu não gosto de recepções cheias. Uhum. Agora, quando pego um caso, todos os desafios, ou a pessoa está junto comigo ou ela não está comigo, porque sozinha eu não faço nada. Ela precisa permitir todos os aspectos, né? Ela precisa se permitir ser tratada, ser curada, né? E permitir também, permitir que você haja. Então, assim, o quanto que isso reverbera quando a pessoa, eu vou na Viviane porque me disseram que ela é boa. E quando a pessoa chega, pelo padrão vibratório, que a gente já vai, né, como a gente estuda muito, a gente já vai lidando com isso e a gente capta, essa pessoa não está preparada para curar-se. E aí é uma obrigação minha. Eu me acho no dever de respeitar essa pessoa. Ela não está no momento. Sim. De eu agregar, né, todos os valores da física quântica. Não adiantava nada eu ter 8 pós, eu ter mestrado, eu ter doutorado, eu ter MBA, porque eu não conseguia enxergar que a pessoa, podendo tratar, ela não queria tratar. Parece que é inconcebível. Gente, a pessoa tá com problema, mas sabe-se lá o que tem lá, onde que ela tem que chegar ainda para que a consciência dela desperte. Muitas vezes ela tem até consciência, Viviane, mas a consciência não é suficiente para fazer a pessoa agir. Tem tantas emoções aí que eu falo de calabouço, né? Eu falo de algemas emocionais, a pessoa tá presa ali. E é o que eu sempre falo para as pessoas, quanto mais rápido a gente consegue se observar as nossas emoções, o que a gente passa a maior parte do tempo pensando e sentindo, mais rápido a gente consegue agir para que não aconteça de ter que ter uma lesão no órgão, pesar 45 quilos, igual eu pesei, você sabe bastante da minha história, né? Moro na minha cidade. Então, assim, eu não vou repetir aqui mais uma vez, mas quantas emoções que eu trouxe, que eu consegui ressignificar e ainda estou a caminho, né? Que nunca acho que nem numa encarnação eu consigo tudo, né? Você trouxe aí um padrão muito legal. Quando a gente é criança, a gente não tem, né, os nossos bloqueios mentais. A gente recebe e esse julgamento, esse ponto de vista, ele não existe. Só que quando a gente começa a se entender por gente na adolescência, aí a gente vem para a fase adulta, aí o bicho pega. Por que o bicho pega? Porque a gente fica vulnerável, a gente rende as nossas emoções, a gente rende os nossos padrões vibracionais, e isso dá força. Isso dá força a todo o ego inferior. Se já existe um ego inferior, isso faz assim, ó, sabe? Cria um sentimento, cria um apego por esse ego inferior. Sei. Como é doloroso, meu Deus. Como é doloroso. E esse ego inferior, ele começa a nos sabotar. São as algemas, né? Foi muito legal essa fala que você teve, que me fez assim, refletir sobre outras coisas. Então, o padrão vibracional de crianças, ele não é o mesmo de adultos. De adultos. Perfeito. Perceber Perfeito. o quanto criança chora, pega pirraça, você chama atenção, você briga, ela chora, esperneia, fica emburrada. 10 minutos depois ela já tá rindo, brincando. Ou seja, ela curou aquela emoção e tchau, ficou lá, se resolveu. Ela tá em outro patamar, ela preferiu, ela escolheu estar com outra vibração.
que é mais divertida. Então, quando a gente traz esse processo, Roberta, eu também costumo muito trazer, até para a vida dos pacientes, cura da criança interior. Sim, a cura da criança interior, que a gente fala que quando o adulto é um adulto que é muito machucado, é muito reativo, ele é igual eu fui, né? Muito, né? Da forma como eu fui, para quem me conheceu de perto, tem uma criança muito machucada ali por trás, né? A pessoa que sempre está com 10 pedras nas mãos. Então, assim, eu falo, meu Deus, hoje quando eu vejo alguém na mesma situação que eu estive algum tempo atrás, eu falo, o que que não tem por trás? Qual a criança? Como é que tá a criança dela, né? Tá lá ainda, precisando ser cuidada, amada, tratada. Enfim, a gente acabou falando numa coisa. As vozes sabotadoras, né? A gente, quando tá à mercê dessas emoções, que a gente não sabe lidar, a gente escuta a voz. Me fala alguma coisa dessas vozes sabotadoras. Viviane, eu não consigo fazer isso, é muito difícil. Gente, quando a pessoa chega, ai, é muito difícil. Eu já tentei nutricionista, endócrino, no processo de emagrecimento, que é o que mais acontece sabotador em clínica, é antes de adoecer, né? Adoecer corpo. Viviane, eu não consigo. Eu já fiz de tudo que você imaginar. Aí eu penso, não fez. Ela pagou para fazer, mas ela não fez. Todo mundo Sim. consegue, menos eu. É difícil viver na vida. Ai, se eu tivesse isso, essa condição, eu teria facilidade para ser assim, para Tipo estar assim. assim, se eu tivesse. Eu acho que essas vozes cabem para as pequenas coisas. Tipo assim, eu só vou emagrecer se eu tomar remédio. Chave, ponto chave. É Eu só o tenho remédio que me muito emagrece, isso. Viviane. É só o remédio que me emagrece, Beto. Eu não consigo emagrecer só com dieta. Como pode melhorar, né? Aí eu jogo a pergunta, como pode ser mais divertido escutar isso? E o pior, eu não emagreço, Viviane, a culpa é do meu marido. A culpa é do meu marido, Viviane, que come pizza todo dia, traz pudim para casa, traz 10 rapaduras do plantão, Viviane. Então, quanto mais você julga, quanto mais você justifica o outro, mais você se afirma naquela condição de impotência porque você não está escolhendo nada. Você não está escolhendo melhorar. Você não está escolhendo ficar de bem com você mesmo. E o sobrepeso, ele tem muito, 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 muito da criança interior maltratada, na vulnerabilidade, na insistência de sentimentos amargurados, na rigidez. Então, quando você trata o sobrepeso, você trata o campo eletromagnético da pessoa, que isso é todo um processo que a gente vai harmonizando mesmo, né, de acordo com cada um. E aí, quando justifica muito, essa pessoa não está preparada. Agora, quando ela chega assim, eu estou disposta, não importa o que eu fiz. E aí a gente começa a trabalhar todo o histórico passado, não de comida, não de bebida. Não tem nenhuma relação com comida e com bebida. Não é o índice calórico. Até porque eu nem sou nutricionista, nem posso fazer isso, né? Nem tenho autonomia para lidar com isso. Mas não é essa questão, você vai tratar as emoções dela, que vai repercutir, as emoções vão repercutir no comportamento dela, né? Então, tratando as emoções, ela passa a ter comportamentos funcionais, inclusive na alimentação, na escolha. Viviane, eu li um dia que muitas mulheres desenvolvem uma obesidade, uma capa de gordura, como o organismo, a mente não consegue lidar com aquelas emoções, o corpo desenvolve a gordura para que a pessoa consiga manter o outro afastado dela, que é muito característico nas meninas e nos homens que sofreram abuso sexual na infância. Então, por medo, elas desenvolvem aquela camada grossa de gordura. Por quê? Porque inconscientemente o outro não vai se aproximar dela. Isso procede? Procede. Inclusive, eu tenho casos assim atuais, isso, né, aparece com muita frequência, principalmente quando tem um relacionamento abusivo na adolescência ou quando, né, começa a se interessar e que existe aí o ciúme. O fulano tá te olhando, você não pode usar uma roupa assim, você não pode ir a tal lugar que todo mundo te olha. Então a pessoa ela ama tanto ao próximo, mas ela não se ama.
Ela esquece de olhar para si. Esquece do Mas eu. ela manda, Esquece do eu. sim, mas ela amando tanto o próximo, o que que ela faz? Ela cria essa capa de gordura, que a capa de gordura, o sobrepeso, todo esse campo, ele é uma defesa. A pessoa está se defendendo de algo. A pessoa está se defendendo porque ela está sob constante ameaça. Ameaça, ou Perfeito. essa ameaça, Perfeito. ela é externa. Então, eu já tive assim, inúmeros casos. Quando vem para mim com um processo de emagrecimento, todas as pessoas que estão dispostas a compreender que as emoções, elas são inatas, a gente nasce com isso, só que a emoção, ela não é, o propósito dela não é adoecer ninguém. O propósito da emoção não é adoecer nada. Só que ou você ajusta esse processo de entendimento para lidar com a emoção, ou você vai continuar criando defesas, seja através do sobrepeso, seja através dos vícios, seja através das rebeldias. Isso é tão verdade. Quando a pessoa faz cirurgia bariátrica, se ela não tomar cuidado, aquela questão emocional, como ela não pode comer, ela vai extravasar aquela emoção não trabalhada em outro tipo de compulsão, não é verdade? Compulsão por sexo, a compulsão por bebida, a compulsão por compra, né? Daí a importância de mudar essa questão. Eu falo que a gente nunca vai deixar de não sentir medo, a gente nunca vai deixar de não sentir raiva, de não sentir, às vezes, é uma culpinha, eu passei do tom e tal, mas é não deixar isso crescer, é entender, ressignificar, é se perdoar, é perdoar. Eu acho que talvez, eu não sei, mas na física quântica tem, na sua terapia tem a questão do perdão também, da importância. Tem, a gente trabalha muito, só que antes de trabalhar a questão do perdão ao próximo, é trabalhar o auto-perdão. Sim! Esse auto-perdão, eu falo que assim, todas as vibrações existentes, elas têm uma equivalência sentimental. Então, como que você quer receber o amor do outro se você não tem essa frequência consigo? Como que você quer receber a generosidade do outro se você não pratica generosidade consigo? Então, a falta de generosidade, ela também causa efeitos no adoecimento físico e sobrepeso. Sim, Miriam. Miriam está falando que o auto-perdão é o mais difícil. Sim. Se libertar da culpa, né? Parar Essa de se ver culpabilidade, culpa, de ter culpa o tempo todo. Me sinto culpado o tempo todo, né? então, mudar essa palavra culpa, muda a culpa, coloca responsabilidade, tira esse peso da palavra culpa também. Não é sua culpa, talvez foi sua responsabilidade. Você podia fazer diferente com aquilo que você entendia. Muitas vezes eu falo isso porque a minha mãe, a gente, enfim, tá passando pelo luto do meu pai, então eu tenho trabalhado muito essa questão quando ela vem, minha filha, eu tenho arrependimento. Eu falei, mamãe, mas era assim, assim, assado? Você sabia que era assim? Não. Eu falei, então como é que você poderia ter agido diferente se você não sabia? Para começar, porque o negócio é, igual falaram aí, o auto-perdão e nada, eu acho que nada mais curativo do que o auto-perdão, meu Deus. Sim, inclusive assim, você passando pelo processo de luto, eu vou só fazer uma abertura aqui de um assunto bem legal. Quando eu passei pelo adoecimento do meu pai, não foi adoecimento. Em 4 dias eu perdi meu pai, mas foi uma escolha dele. E como eu já tinha todas as ferramentas, quando eu entrei na UTI, no primeiro dia que ele entrou lá, eu apliquei a técnica nele, ele já inconsciente, e foi muito legal para mim, porque ele me honrou. Porque quando eu fui para física quântica, foi quando inconscientemente ele me colocou lá. E quando ele me colocou lá, eu não entendia nada. Ele entrou num processo de depressão severo. Justificou dos motivos que ele tinha, ok. Mas e aí, anos depois, né, quando eu tive no leito da UTI, que eu tive que lidar com aquilo, inicialmente eu tomei aquele baque, de eu deixar o meu pai vivo andando num pronto-socorro e horas depois eu entrar numa UTI e meu pai inconsciente. Nossa. E aí eu apliquei de imediato o que eu sabia que poderia ser aplicado dentro dos leitos de UTI, porque existem técnicas para isso. Eu pedi permissão ao corpo dele, para que ele me permitisse aplicar aquela técnica. Então, através das captações das ondas eletromagnéticas, eu consegui perceber que era possível. E foi aí que eu apliquei a técnica e ali eu percebi que ele tinha o direito de não escolher estar aqui mais. Cheguei em casa, chorei. Falei,
mas que merda que eu tô criando pra minha vida? Se ele me colocou ali na física quântica, se de uma certa forma ele foi lá, me deu uma porrada, calma lá, você pode mais, você tem muito a contribuir com esse mundo, com esse planeta, você pode mais. E aí eu me abri para infinitas possibilidades. É claro que a gente fica naquela angústia, né? A Que dor, a é gente sente dor, né? normal, A gente a sente a gente dor. sente dor, angústia, Uhum. mas eu comecei a me facilitar para entrar no processo de aceitação, de que a escolha dele era a escolha dele e eu tinha que respeitar aquilo. E aí isso foi num sábado. No domingo eu não fui para UTI. Na segunda-feira, quando eu cheguei, eu não reconheci o corpo do meu pai. Ele fez um processo tão genial de transformação. Quando eu olhei para aquela matéria, ele estava vivo. O corpo estava vivo. Estava eu e minha mãe, e eu pedi licença para ela que eu queria ter um bate-papo com ele. E assim, eu Nossa. consegui tendo um bate-papo com ele. Foi muito legal, foi uma experiência única. Aí eu saí da UTI, né? Na visita da tarde eu nem voltei, que a família também queria ver e tal. E na terça-feira, quando eu cheguei lá, eu captei aquela frequência, como você falou da escala, então ele já estava abaixo da escala 15. E naquele momento eu pedi licença, né, aos profissionais que estavam ali, e a uma tia minha, e eu queria ter esse momento com ele. E naquele momento, tão grandioso para mim, eu pedi perdão por todas as coisas que eu inconscientemente fiz e magoei e chateei, e eu comecei a falar das coisas boas, eu comecei a trazer as boas lembranças, e fui conversando sobre vários fatos da nossa vida que foram processos de construção, mas no final, eu deixei muito claro, eu falei, pode ir em paz que eu vou tomar conta da minha mãe e do meu irmão, que não tem essa maturidade toda. Como se você tivesse libertado ele, né? E ele estava todo amarrado. Nesse momento, ele conseguiu se soltar e ele simplesmente segurou na minha mão. Do jeito que ele sempre... E aí eu chego, né, até me emocionar. Não, mas pode se emocionar, sim, porque só de você falar, eu imagino você ali diante dos momentos finais dele e ainda tendo a oportunidade. Fala, cara, Deus é muito bom, te botou ali naquele momento. Talvez se você tivesse atrasado, você já não pegaria seu pai ali, sim, né, energeticamente ainda fluindo, para poder falar talvez dar até provavelmente paz para que ele fosse em paz, né? Eu acredito muito nisso, Viviane. Acredito muito. E nunca tenha medo e nem vergonha de se emocionar, não, porque que bom que você se emociona. Que bom que ele tem uma filha que se emociona. Mostra que a gente é gente, né? A gente tem conhecimento, mas nossa, que bom que a gente existe. E vê emoção na pessoa. Poxa, que isso? Profissional assim, para mim, só cresce. Nunca diminui, só cresce. É lindo mesmo. E deixa eu te falar uma coisa, Viviane. Só para finalizar aqui, foi quando nesse momento, eu, dentro das minhas ferramentas, eu deixei muito claro, você pode fazer a sua escolha. É um direito seu fazer a sua escolha. E quando a gente está no processo de sofrimento, Roberta, a gente, às vezes, é tão egoísta que a gente não permite que o outro tenha autonomia sobre a própria vontade. Sim. Então, foi grandioso isso e horas depois ele veio a óbito. Então, assim, todas as ferramentas que eu sabia, eu coloquei em prática ali. Quando você fala ferramenta, o que é? Fala para mim, para as pessoas que eu estou escutando, como é que são essas ferramentas? São mentais? Toque? São todas as práticas, né? Dentro do mundo quântico, a gente não chama de terapia A, terapia B. São as terapias vibracionais, mas dentro delas, cada nível de terapia, a gente chama de ferramenta. Entendi. Então, ferramentas são as práticas. Então, inúmeras ferramentas, eu poderia ter escolhido naquele momento não trazer. Poderia ter escolhido o sofrimento? Poderia, mas não foi essa a minha escolha. Eu poderia ter escolhido mais uma vez sofrer e trazer o processo de adoecimento para que, quem sabe, aparecesse mais um tumor na minha vida. Sim. Então, ou sobrepeso, porque eu também já tive sobrepeso. Quando eu fui sua paciente, quando eu tive o nódulo na mama, eu estava com sobrepeso antes de colocar a prótese. Depois eu tive aquele processo de emagrecimento brusco, ou seja, nada saudável. Eu estava na escala de emoção totalmente desequilibrada. E
todo esse processo, né? Quando a frequência ela é alta, ela é a frequência do amor, é a maior frequência que existe na escala de emoções, é a frequência da gratidão. A frequência mais baixa, consideravelmente, é o medo, mas abaixo do medo existem outras frequências. E quando ela existe na gente, a gente traz o desequilíbrio, né? Então, todo esse campo eletromagnético dentro da física quântica, a gente escolhe. Ou você cria o ajuste, ou você cria o desajuste, ou você cria afetar os seus órgãos. Nossa, São as escolhas, né? nossa, eu não Quando sabia a questão do medo, que é a mais difícil. E quanto o medo paralisa, né? A pessoa fica lá, o medo não deixa a pessoa agir. Aquele medo que não consegue ser trabalhado, né? Aquele medo. Quantas pessoas que eu conheço que enfrentam medo, né? O Criam, medo muitas vezes até criam o medo, né? Eu tô cria o criando. Aqui medo. não é nem racional. Esse pensamento não racional, ele faz o quê? Ele emite frequência. Então, essa frequência, você flui, mas ela retorna para você. E quando ela retorna na mesma intensidade ou até maior do que aquilo que você emitiu. Nossa, Então, eu costumo sempre falar, cuidado, cuidado, muito cuidado com o que você fala sobre você, o que você fala sobre os outros, o que você fala, quais são as palavras que estão, a palavra sai da boca, mas isso ressoa no nosso campo eletromagnético, na nossa carga energética, e se isso ressoa ali, fica horas sobre vibração, o seu cognitivo é o primeiro que aprende, porque a sua boca é a primeira que fala, o seu ouvido é o primeiro que ouve. perfeito. Cuidado com aquilo que você está comunicando. Cuidado se você só abre a sua boca para reclamar o dia todo. Se você só fica nananã, nananã, se você só sabe criticar a pessoa, se você não sabe tecer um elogio a você mesma. Então, você falou e é perfeito, porque as pessoas, muitas vezes, elas não entendem que a palavra é cheia de energia, né? É um jato de energia. É um jato de energia. Agora, a palavra positiva, energia o quê? Agora, a palavra negativa, energia o quê? Aí a gente volta lá atrás, quando você fez um comentário sobre pessoas que a gente ou aproxima ou repele. E não precisa de necessariamente nada ter acontecido. Isso acontece também com ambientes. Muitas vezes Exatamente. a gente quer ir a algum ambiente e, de repente, você começa a ter uma dor de cabeça, você começa a sentir um desconforto. Enfim, a informação do seu corpo da frequência já chegou há muito tempo. Ou seja, você ir àquele lugar não vai acrescentar nada na sua vida. Então, cuidado com os lugares que a gente frequenta também. Sim! Músicas que Ótimo a que você gente está falando escuta. isso. Ótimo que você está falando isso.